nos estádios. Lula confessa que, apesar de Pelé ter massacrado o Corinthians, palavras dele, a raiva deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da seleção. Lula afirma que estrangeiros dos 4 cantos do planeta davam um jeito de pronunciar a palavra mágica, Pelé. O presidente eleito disse ainda que o rei tem agora a companhia de Coutinho, grande parceiro nos tempos do Santos, e outros craques eternos, como Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates e Maradona. Lula conclui a postagem assim: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que é torcedor do Santos, falou sobre a perda do ídolo. Uma triste notícia aqui, o falecimento do nosso querido rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. O meu time, o Santos Futebol Clube, o Peixe, teve o maior ataque de todos os tempos. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Essa era uma seleção. Então, nosso carinho, nossas orações ao querido Pelé, campeão do mundo da Copa de 58, de 62 e 70, um atleta completo. Então, nosso carinho, nosso sentimento, nossas orações e nosso sentimento aos seus familiares e fãs. Faz 45 anos que o futebol perdeu a magia de Pelé dentro de campo. Mas o rei nunca perdeu a majestade, nem o carinho dos brasileiros. A molecada de pé descalço nem tem idade para saber, mas cada uma delas carrega um pouquinho de Pelé. Nossos pais já falavam muito de Pelé, né? Porque foi ele que construiu mesmo o futebol brasileiro. Quando a gente vê alguma jogada genial, você fala, tem um pouquinho de Pelé. Tem um pouquinho de Pelé, né? Neymar tem um pouquinho de Pelé. As estrelas da nossa camisa também têm o brilho de Pelé. Eu nem tenho palavras para falar do Pelé, né? Pelé foi o rei, né, do futebol. Igual a ele vai demorar a gente ver, né? O santista lembra da primeira vez que viu o ídolo jogar, em 1962. Era Gilmar, Haroldo, Mauro Ramos, Calvei, Dalmo, Zito, Mengal, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas se a memória não trai, o fim faz a voz falhar. Fico emocionado, né? Caractereiro, Neymar é bom de bola. Messi, mas no Pelé não tem. Acho que vai ser difícil, né? Dona Silvana diz que não é história. O mundo parava quando Pelé fazia a bola girar. Na Copa, no Santos, né, tudo, parava todo mundo, porque ele tinha todo, era um artista, né, nos pés. A bola, parece que ele namorava com a bola. Vai ficar nos nossos corações sempre. É o nosso grande rei do futebol. E na família desse outro mineiro, o nome do jogador não era apenas sinônimo de craque. Toda a minha infância, a família sempre falando, né? Precisa ser como o Pelé, precisa chegar e fazer bem feito. Então essa foi uma referência que a gente vem trazendo na nossa criação, né? É também no campo das lembranças que vive o gol considerado pelo próprio Pelé o mais bonito da carreira dele. Foi em 1959, tempo em que os registros de vídeo eram raros. Mas aqui na Rua Javari, no bairro da Moca, em São Paulo, endereço do Juventus, a memória reconstrói esse e outros grandes momentos do rei do futebol. O gol que não foi gravado é um patrimônio do Juventus, imortalizado numa homenagem a Pelé. O supervisor de futebol do clube tinha só 3 anos, mas o que não faltou foi gente para falar dos feitos de Pelé na Javari. Você pergunta para todo mundo assistiu o jogo naquela época. É impressionante, devia ter 200 milhões de pessoas aqui dentro, que não é possível. Só que naquela época não tinha esses muros que tem hoje, o campo era aberto. Então o cara parava para assistir o jogo. O Santos ia jogar o Pelé, parou o bairro na época para assistir. É desse jeito que cada brasileiro leva Pelé vivo na própria história. E toda vez que um moleque de vila colocar a bola no chão, no mais puro espírito do futebol brasileiro, ainda verá Pelé. Difícil é segurar as lágrimas. O Carlos tinha acabado de saber que Pelé havia partido. Eu tô com 60, né? Eu vi ele de 70. 4-1, Itália era freguês, lembra disso? Levou a gente naquela Copa de 70
pós-final espetacular com aquele passe pro Carlos Alberto, que terminou naquele 4-1 sensacional. Tristeza em cada admirador. Fala do pedaço. Fica dando um pedacinho no coração de todos os brasileiros. A gente já nasceu e cresceu, né? Ouvindo, assistindo. E vai deixar um legado, né? A gente despede com muita tristeza, mas vai deixar um legado aí. Em cada canto desse país, súditos emocionados com a perda do rei. Um gênio gigante, um maestro do futebol foi embora. E ele foi um grande jogador que conseguiu conquistar 3 Copas do Mundo pelo nosso Brasil, né? Então, eu gosto muito dele. Ele sabia tanto fazer as funções ofensivas, fazer gol, driblar, dar passe, chute de fora de área, chutar com as 2 pernas, cabecear, tinha excelente impulsão, como também sabia desarmar, coisa que a gente não vê a maioria dos atacantes saber. A gente estava torcendo para que ele sempre melhorasse, né? Recuperasse, né? O Brasil ficou órfão de uma pessoa que não vai ter igual. Já quiseram transferir esse título de melhor do mundo, né, de rei do futebol para outros atletas. No entanto, ele vai ser o eterno rei, acredito isso. Como, né, ser humano, lógico, né? Então é o grande Pelé. Pelé matou no peito e chutou, é gol! Gol do Pelé! Foi em palcos como o Maracanã, impregnados de história, que Pelé deixou suas marcas. Hoje, nesse dia triste, torcedores apaixonados se lembraram que foi aqui que o rei fez o seu gol de número 1000 e fizeram homenagens. Foi inesquecível, inesquecível. A presença dele é eterna. Ele vai povoar esse estádio aí. Com as flores e a bandeira do Brasil, o Pelé, que ganha vida com talento, vestindo a eterna camisa 10, agradeceu sua fonte de inspiração. Essa camisa aqui eu nunca troquei para um outro jogador. É como se eu estivesse jogando, entendeu? E para um rei que fez o Brasil sorrir tantas vezes, nosso carinho e nosso agradecimento já cheio de saudade. Pelé é Pelé. Pelé é a camisa 10, Pelé é eterno, Pelé é tudo. Pelé é tudo. Ele foi uma referência de sucesso, de profissionalismo, que norteou a carreira de milhares de brasileiros dedicados ao esporte. Para tentar explicar o legado de genialidade do rei, muita generosidade na descrição. Ronaldo Fenômeno postou: único, genial, técnico, criativo, perfeito, inigualável. Para Romário, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do talento dele, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Aquele que modernizou o futebol, aquele que idealizou o futebol nas jogadas brilhantes, nos dribles fantásticos, nos gols incríveis, que fez com que o mundo inteiro parasse para ver esse ser humano, atleta, jogador de futebol. A solidariedade uniu ídolos de todas as gerações do futebol nacional, desde os que jogaram ao lado do rei. Amigos, quem viu e aprendeu. Quem não viu, perdeu e não verá outro igual. Em campo, Pelé tinha no mais alto nível todas as qualidades técnicas de um supercraque. Foi o maior de todos os tempos. Eterno, fora de campo, estava sempre com um largo sorriso, atendia bem a todos. Pelé nos deixou, e com ele a lembrança eterna do maior futebolista de todo e sempre. Descanse em paz, Rei Pelé, meu grande amigo. O futebol está de luto. Jairzinho, o furacão da Copa de 70, exaltou o privilégio de atuar ao lado de Pelé e de poder tabelar e comemorar gols com ele. Entre os que cresceram vendo o camisa 10 jogar e depois lideraram a seleção nas décadas seguintes, o mesmo encanto. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. Eu aprendi muitas coisas no futebol através de um álbum de figurinha dele. Um cara que nós temos orgulho de ser brasileiro. O primeiro contato que eu tive com o rei, eu fiquei meio que petrificado, porque eu estava diante de uma entidade, né, mundial mesmo. Em nota de pesar, Falcão disse: hoje a bola fica órfã, e nós, apaixonados, seremos eternamente gratos pelas maravilhas que fizeste com ela, tua súdita mais fiel, afirmou o ex-jogador. Uma idolatria que atravessa até os atuais representantes do talento brasileiro em campo. Meu rei, nosso rei,
muito obrigado. Pelos seus pés, fomos e continuaremos abençoados pela sua arte. Te amo, rei. Descanse em paz. Numa rede social, Neymar falou que o futebol era apenas um esporte e que o rei o transformou em arte e entretenimento. Vinícius Júnior completou: rei, majestade, exemplo, Pelé é amor e generosidade. O atacante Richarlison disse que hoje o futebol se despede de seu capítulo mais bonito. Clubes de diversas divisões se manifestaram. Em todas as redes sociais, posts de carinho e respeito ao craque. A Confederação Brasileira decretou luto de 7 dias no futebol. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar sua história e perpetuar o seu legado. Pela forma como se comportava em campo, pelo cuidado com o corpo, pela postura profissional, Pelé cruzou as fronteiras do futebol e se tornou um modelo até para quem fez muito sucesso em outras modalidades. Ele foi o atleta do século, considerado pelo Comitê Olímpico Internacional, quer dizer, transcende o futebol. Quando eu penso em Pelé, eu penso em esperança, né? Que a gente pode ser o melhor, que a gente pode chegar onde a gente imagina que a gente pode chegar. Alguém que sempre nos encheu de orgulho, agora nos enche de saudade. Um gênio que personificou de forma bem brasileira a excelência esportiva que o país é capaz de produzir. Mudou o esporte mundial, é um cara que dispensa elogio, né? É o nosso rei, é o rei do futebol, o rei do mundo. Ele, para mim, foi o maior ícone que nós já tivemos em todos os tempos. No país de Diego Maradona e Lionel Messi, Pelé também foi uma referência histórica e um personagem grandioso na rivalidade dos dois países do futebol. Messi abraçado a Pelé. Foi com essa foto e com uma mensagem de descanso em paz que o ídolo argentino se despediu do rei. Foi na Argentina que o rei conquistou as 2 Copas Libertadores pelo Santos. Em 1962, no estádio do River, derrotando o uruguaio Peñarol. E em 1963, silenciou a La Bombonera ao derrotar o Boca Juniors. Os dois clubes prestaram homenagens. O Peñarol postou: rival de partidas épicas, lenda do futebol mundial, que descanse em paz, Pelé. O Boca subiu uma foto e escreveu: descanse em paz, o rei. No principal jornal esportivo do país, a manchete era: dor mundial, morreu Pelé. O La Nación destacou: o artista do futebol que levou o Brasil ao topo do mundo. O presidente argentino também se manifestou. Alberto Fernandes escreveu: recordaremos sempre daqueles anos que o Pelé encantou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à sua família e ao povo brasileiro, que o levará no coração. Na Argentina, Pelé é conhecido como o rei, assim mesmo, em português. No país de Maradona, ninguém questiona a majestade de Pelé. E entre os súditos argentinos está César Luiz Menotti, ex-companheiro de Pelé no Santos e técnico que levou a Argentina à conquista da primeira Copa em 1978. Menotti se despediu do amigo, repetindo algo que defende há anos: não houve ninguém igual a Pelé. Para mim, ele foi o maior de todos, declarou Menotti. O ex-atacante Batistuta agradeceu por tudo que Pelé contribuiu com o mundo do futebol. As associações de futebol da Argentina e do Uruguai também prestaram homenagens, assim como a Conmebol. Em frente ao mural de Maradona recebendo um beijo de Pelé em Buenos Aires, o argentino Alejandro disse: o futebol nos une a Latinoamérica e o futebol é algo que une os sul-americanos e que hoje o coração dele está com os brasileiros. A notícia da morte do rei do futebol motivou manifestações de atletas das mais diversas modalidades. Aqui na Inglaterra, país que inventou o jogo de futebol, o principal estádio, aquele ali, o histórico Wembley, foi iluminado com as cores do nosso Brasil de Pelé. Uma nota da Federação Inglesa de Futebol disse que Pelé iluminou e inspirou o esporte. Que todo mundo que ama futebol, ama Pelé. O comunicado também presta solidariedade à família de Edson Arantes do Nascimento e ao povo brasileiro. De diferentes formas, é o que atletas de todo o mundo esportivo estão falando essa noite. Essa veio do homem mais rápido do planeta. O multicampeão jamaicano Usain Bolt escreveu: uma lenda do esporte. Descanse em paz, Pelé. Essa do maior vencedor da história da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton. Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por dividir seu talento, genialidade e amor com a gente. O legado de Pelé vai nos inspirar para sempre.
O espanhol Rafael Nadal, um dos maiores tenistas da atualidade, escreveu: "Não lhe vi jogar, não tive essa sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que você foi o rei do futebol." O português Cristiano Ronaldo escreveu: "Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero adeus ao eterno rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça nesse momento todo mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descanse em paz, rei Pelé." O francês Mbappé, que marcou 3 gols na final da última Copa, publicou uma foto com Pelé e disse: "O rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido." Outro craque francês, Zinedine Zidane, escreveu em português: "Eterno rei Pelé." Também prestaram homenagens a Pelé e à família dele a Liga Inglesa de Futebol, os grandes clubes da Inglaterra, o Paris Saint-Germain da França, times da Alemanha, da Holanda. O Benfica publicou uma foto de Pelé ao lado de Eusébio, craque português que morreu em 2014 e a quem Pelé chamava de irmão. A FIFA foi solene. Para todos que amam um belo jogo, esse é o dia que nunca queríamos que chegasse, o dia em que perdemos Pelé. Hoje, nós todos lamentamos a perda da presença física do nosso querido Pelé, mas ele atingiu a imortalidade há muito tempo e, portanto, estará com a gente pela eternidade. Essa nota veio do New York Cosmos, último clube em que Pelé jogou como profissional. A família Cosmos, do passado e do presente, sente a perda do ícone Pelé. A lenda brasileira faleceu hoje aos 82 anos. O time lembrou a história de Pelé. Em 1975, Pelé se juntou ao Cosmos e ajudou a popularizar o futebol ao redor dos Estados Unidos. O gigantismo de Pelé no cenário mundial ultrapassou os limites dos campos de futebol, das quadras e das piscinas. O mais famoso e mais admirado dos brasileiros foi homenageado em todos os cantos do mundo. Pelé é um dos poucos que contradizem minha teoria, disse uma vez o artista Andy Warhol. Em vez de 15 minutos de fama, ele terá 15 séculos. O tamanho do rei Pelé foi reconhecido pela imprensa mundial hoje. O jornal The New York Times escreveu que Pelé foi declarado Tesouro Nacional pelo Brasil. Celebrado mundialmente, ele ajudou a popularizar o esporte nos Estados Unidos. O Washington Post publicou que o rei do futebol brasileiro é, há décadas, o atleta mais celebrado do mundo. A agência de notícias Associated Press descreveu Pelé como exuberante rei do futebol. O jornal britânico The Guardian ressaltou o talento brasileiro de habilidade e atletismo cativantes. O jornal espanhol El País chamou Pelé de o jogador perfeito. Na França, o Le Monde escreveu que a coroa de Pelé nunca foi contestada nem mesmo por Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo. Na Itália, o Corriere della Sera publicou: "O jogo terminou e agora estamos mais sozinhos. Você permanecerá." O argentino Clarín definiu Pelé como símbolo supremo do futebol espetáculo, um dos poucos integrantes do Olimpo do esporte mundial. Quando Pelé ia se aposentar, foi o então secretário de Estado americano Henry Kissinger que pediu ao governo brasileiro para que ele viesse jogar aqui, para popularizar o esporte entre os americanos e estreitar os laços entre Brasil e Estados Unidos. O trabalho diplomático de Pelé perdura. Hoje, políticos do mundo todo reconheceram a importância do rei. O presidente americano Joe Biden disse que a ascensão de Pelé, da origem humilde, a lenda do futebol, mostra que tudo é possível. O ex-presidente Barack Obama disse que Pelé entendia o poder do esporte de unir as pessoas. O presidente francês Emmanuel Macron escreveu em francês e em português: "O jogo, o rei, a eternidade." O presidente argentino Alberto Fernandes disse: "Vamos recordar sempre aqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades." A NASA também homenageou o jogador, que chamou de lendário e conhecido por muitos como o rei do jogo bonito, e publicou uma imagem de uma constelação com as cores do Brasil. A Unesco escreveu que Pelé trabalhou incansavelmente para promover o esporte como uma ferramenta de paz. No seu texto de despedida do futebol no jornal The New York Times, em 1977, Pelé escreveu: "A magnitude do futebol ignora raça, religião ou política. O único gol é criar amizade."
Encerro minha carreira hoje não pensando em quantos gols fiz, mas em quantos amigos fiz. Parece que Deus me trouxe à Terra com a missão de unir. Um brasileiro mais jovem que esteja assistindo ao Jornal Nacional de hoje, talvez não tivesse, pelo menos até agora, uma noção da dimensão planetária alcançada pela figura do Pelé. Ele era um brasileiro de Minas Gerais, reconhecido em todos os lugares. Era um cidadão do mundo. Em 2010, quando Pelé completou 70 anos, fomos às ruas do Brasil e perguntamos: quem é o melhor jogador de futebol de todos os tempos? Pelé, Pelé, Pelé. Pelé, 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 Pelé. Unanimidade absoluta. Fomos então às ruas de outros países e perguntamos: você conhece esse homem? Pelé. Pelé, Pelé, Pelé. É o rei de zoar. O pessoal da Indonésia fala com sotaque. Pelé, Pelé. O indiano nem demora a responder. Pelé. Para o americano da Califórnia, ele é legendário. Bom, ele é Pelé. Tem fogola. O jogador Pelé. Claro que eu sei o nome dele. Ele é muito famoso. Pelé, o maior jogador de futebol do planeta. Desde a conquista do primeiro título mundial, em 1958, até o último de seus dias, Pelé foi uma celebridade mundial. Por onde passava, era cercado e idolatrado. Quando ele passava, até as pessoas beijando o chão onde ele pisava, era uma coisa, todos queriam passar a mão na cabeça do Pelé. A fama tinha lá suas desvantagens. Às vezes, era obrigado a usar disfarces. Vamos sentar num restaurante em Macau para ver, porque tem um cassino. Então, fomos em Macau. Eu tirei o óculos apenas, estava com a peruca, bigode, tirei o óculos. De repente, eu vejo um monte de chinês atrás da porta lá, eles olhavam. Aí eu falei: professor Mazei, eu acho que descobriram. Aí o professor falou: descobriram não. Toda a cozinha estava olhando para a cozinha. Vocês descobriram? Aí tinha um chinesinho lá que falava português bem e o sorriso, ele falou: olha, pelo sorriso eu vi que era o Pelé. Aposentado, Pelé continuou distribuindo sorrisos pelo mundo. Reis e rainhas se curvaram diante dele. Foi recebido pelos mais influentes políticos e autoridades do planeta. Futebol nos jardins da Casa Branca. Em Washington, o repórter Lucas Mendes assistiu o bate-bola entre o presidente Reagan e o rei Pelé. O garoto que nasceu pobre na pequena Três Corações ganhou o mundo cedo. E voou muito. 17 passaportes registram visitas a 72 países. Em todos eles, Pelé continua sendo sinônimo de Brasil. Ele foi premiado e condecorado pelas mais importantes organizações. Eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, sem nunca ter disputado uma Olimpíada. Embaixador da Unicef, rei do futebol, Pelé criou uma imagem que vale ouro. ABC. Foi garoto propaganda de diversos produtos. Ei, já vejo eu no explosivo. Mas eu consegui tudo aqui dentro do campo. Mais do que anunciantes de marcas, Pelé era ele próprio a marca. Tão poderosa e magnética que foi capaz de silenciar armas. A paixão por Pelé chegou a parar numa guerra na África. Parou mesmo. Foi no Zaire, hoje República Democrática do Congo, em fevereiro de 1969. Eles vão parar a guerrilha para ver o Santos jogar. Aí nós jogamos. Tivemos que jogar. E pararam a guerrilha. Depois que nós saímos de lá, o couro comeu de novo. Além de jogar bola e interromper guerras, Pelé fazia músicas. Posso até voar, a minha estrela. Adorava compor e cantar. Meu amor. Se fosse ao lado de um grande ídolo, melhor ainda. Vamos cantar. Ao lado de Jair Rodrigues, mostrou seu dom sertanejo.
Polivalente em campo e também fora dele. Pelé foi homem de 1000 facetas. Não é brinquedo, não. Pode ver. Pescador. É qualquer um que pega isso aqui não. Ministro extraordinário do esporte. Antes de atender aos deputados da Comissão de Educação e Desporto, deu autógrafos pra gente que deixou o trabalho para ver de perto a maior estrela do futebol brasileiro. Comentarista. A Alemanha não foi muito pressionada pela Bolívia no primeiro tempo, para nossa surpresa. Ator. Bateu good bem, good goalkeeper. Keep trying. I know very well. Don't me teach you some soccer tricks. Por tudo que fez e foi, as declarações de Pelé sempre tiveram grande repercussão. Em 1967, 3 anos antes do Tri no México, ele anunciou que não queria mais disputar Copas do Mundo. Eu acho que não dou muita sorte em Copa, apesar de ter ganho 2 com o Brasil, ter começado numa e foi assim a minha vida toda, aquele começo glorioso, aquele começo vitorioso em 58. Embora com tudo isso, eu acho que não tive muita sorte nas Copas. E por isso é que eu tenciono não ir mais. O Brasil espera que você vá. Ainda bem que mudaria de ideia. Atenção, caminho Pelé, chutou! Em 1969, logo depois de marcar o 1000º gol, o rei desabafou. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas necessitadas, vamos tentar vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. Um pedido emocionado, um discurso atemporal. Infelizmente, até hoje nós ainda temos que repetir aquilo que eu falei há 22 anos atrás, que era atenção às crianças, que era a educação. E infelizmente hoje nós estamos vendo aí todos esses assaltos, essa insegurança toda, esse monte de bandidos roubando por aí. Sobre o soco no ar nas comemorações, uma de suas marcas registradas disse que nada foi pensado. Todo mundo disse que eu criei esse soco no ar, né? Não foi nada criado. Nesse gol, porque a torcida estava me perturbando muito, porque o Santos, sabe, não estava bem, o Juventus estava numa tarde boa, eu não estava muito bem nesse jogo. Aí o pessoal estava vaiando, pô, quando saiu esse gol, eu fui pra torcida e aí desabafei, falei palavrão, falei aquele negócio, dei soco no ar. Daí apareceu o soco no ar. 3 Copas conquistadas com o Brasil, 2 Mundiais com o Santos, 1.282 gols na carreira. E nenhuma dúvida de quem foi o melhor de todos os tempos. Pelé e a bola. Uma relação de carinho, amor, alegria, dribles e gols. A bola me deu tudo. Eu acho que é o caminho mais fácil, principalmente para os garotos pobres, garotos que não têm estudo, porque você jogando futebol é o dom que Deus te deu. É verdade, mas o dom que deu a Pelé, Deus não deu a mais ninguém. Obrigado. Todo o Brasil, um abraço. Sua Majestade Roberto Carlos também divulgou uma nota em que lembrou o privilégio de ter cantado com Pelé no especial de 1977. Nas palavras de Roberto Carlos, Pelé é alegria e orgulho para todos os brasileiros. Ele escreveu, abre aspas, que o nosso Deus de bondade o proteja, o ilumine cada vez mais e o abençoe sempre. Amém, amém, amém. Fecha aspas. O principal palco da arte do Pelé está de luto. Na escuridão da Vila Belmiro, o estádio do Santos Futebol Clube, a única fonte de luz sobre o gramado é o telão com a coroa e o nome do rei do futebol. A vila vai receber o velório de Pelé.
No Rio de Janeiro, no Alto do Corcovado, o Cristo Redentor está iluminado em memória de Pelé. A nota de pesar da administração do santuário afirma que o atleta do século que encantou o mundo sempre será uma inspiração para todos os brasileiros.